Você sabe o quanto a sua obra vai custar? Essa informação é muito importante para todo mundo que está pensando em construir ou reformar. Não adianta nada você ter um projeto detalhado, lindo, maravilhoso, bem organizado, do modo que você sonhou para sua família e não conseguir a viabilidade financeira para executar o sonho. Imagine só, você passa um bom tempo da sua vida, durante toda a vida, planejando a casa dos sonhos para você e sua família. E quando chega o momento da execução, você não consegue executar, tem que parar a obra pela metade, né? Não tem recursos para finalizar a obra, às vezes está nos finalmente, né? Está nos acabamentos e não consegue finalizar a obra. Ou teve algum erro de planejamento, a obra está durando muito tempo, a mais do que você planejava, os custos subiram muito mais do que você planejava. Mas calma, existe solução e eu vou te mostrar nesse vídeo. Prazer, eu sou o Jonathan Duarte, arquiteto, especialista em gestão de projetos, sócio proprietário da Repensar Arquitetura e Construção, e nesse vídeo eu vou te ajudar a entender um pouquinho mais como você vai conseguir viabilizar o seu sonho, executar a sua casa do modo que você sempre sonhou. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e nos acompanhe, que a gente posta um pouquinho aqui das obras acontecendo, dicas de construção, um pouco de toda a interface que acontece dentro da Repensar. Tá, mas você deve estar se perguntando, Jonathan, qual que é a solução? A solução é o estudo de viabilidade financeira. É uma ferramenta de tomada de decisão que vai te ajudar a entender o custo que a sua obra vai ter. Né? Hoje existem algumas metodologias de estimar mais ou menos o custo da obra por metro quadrado. Não é o ideal, você não consegue ter uma assertividade, a sua obra não vai chegar próximo daquilo, ou às vezes fica muito acima, muito abaixo. É o mesmo método utilizado na empreita, né, que é um valor por metro quadrado que você utiliza para ter uma base estimativa. Até a questão de ser uma base, ok, mas usar para orçamento executivo, para um estudo que vai certificar a sua obra, é um custo aí que você não consegue se aproximar apenas com uma estimativa. Tá? Então fique atento a isso, porque esse pode ser o primeiro pecado que você vai cometer já pensando na realização do seu sonho. Então vamos lá, falando do estudo, o que é legal você pensar? Você precisa avaliar o quanto o seu projeto está custando. É legal você já pensar na etapa, né, financeira no início do projeto. Então você começa o projeto, faz um estudo preliminar, entende como que a sua casa vai funcionar e aí você já começa a pensar nos custos. Quanto vai ser de acabamento, quanto vai ser de estrutura, de alvenaria, né? Você já começa a levantar esses custos no estudo para que você entenda se está sendo viável. Se não for viável, você dá um passinho para trás e corrige o seu projeto de arquitetura. Por que não é legal começar só no final com o estudo de viabilidade financeira? Porque o seu projeto já está pronto, você já está com tudo aquilo ali idealizado, projetos aí de hidrossanitários, elétrica, estrutural estão prontos e é muito mais difícil mudar tudo aquilo que está pronto. Então, com a realização do EVF no meio do caminho, você consegue já corrigir o trajeto e fazer um projeto que você vai conseguir executar, que é o mais importante. Né? Como eu falei no início do vídeo, não adianta ter um projeto lindo, maravilhoso, para você engavetar e nunca mais utilizar. Esse estudo nós realizamos aqui na empresa, se você tiver interesse pode entrar em contato com a nossa equipe, mas como que ele funciona? Ele precisa ser feito, né, por um profissional da área e vai te ajudar a entender os custos. Então vai avaliar os custos, como eu já falei, de estrutura, revestimento, acabamento, telhado e tudo que envolve a sua obra, seja em locação, materiais ou a mão de obra em si, até a questão de acompanhamento vai entrar no seu estudo e são avaliados cenários nesse estudo. E como assim cenários, né? Por exemplo, se o seu projeto de arquitetura está especificando um revestimento marmorizado na sua cozinha, por exemplo. Hoje em dia, existe uma variedade de revestimentos, 70 por 70, 90 por 90, 1,20 por 1,20, até maior que isso. E cada tipo de revestimento ele tem um custo para instalação e para aquisição do material, né, da argamassa e do próprio material. Então, assim, imagine, o custo de um porcelanato de 1,20 por 1,20 para o custo do porcelanato de 70 por 70 é bem diferente. Então, no EVF, no estudo financeiro, nós validamos, nós apresentamos para o cliente. Existem esses dois materiais, os dois são parecidos. Qual que você prefere? E aí o cliente elenca. Por exemplo, eu quero melhor custo-benefício, ou não, eu tenho um pouquinho mais de investimento, eu quero que vai ficar mais agradável, mais sofisticado para a minha casa. Então, o EVF te permite tomar essas decisões e vai te ajudar a ter uma obra viável.
Em cada modificação que você fizer, né, você já vai entender que a obra vai se tornar mais viável ou se de repente você tiver mais investimento, vai se tornar mais agradável, mais sofisticada. Então você tem que pesar aquilo que é mais importante para você e para sua família. Por exemplo, existem alguns itens na sua construção que comprometem uma grande verba, outros que comprometem menos. Por exemplo, não vamos abordar no EVF, né? Você não vai abordar um item muito pequeno, como brigar no preço do quilo do prego, por exemplo. Isso é muito pequeno para a sua obra é grande, né? Então você precisa brigar naquilo que mais faz sentido. Ou seja, uma estrutura, por exemplo. Se você está na etapa do projeto arquitetônico, você consegue modificar a estrutura. Então imagine só, uma estrutura de concreto armado, pesada, com blocos convencionais, com tijolos convencionais. Imagine se você inverte para uma estrutura de alvenaria estrutural. O custo cai muito porque você não tem forma, você não tem armaduras pesadas para vigas e pilares. Lógico, isso precisa passar por um projeto estrutural. Mas se o projeto estrutural permitir, você já reduz muito. Uma alvenaria estrutural para uma construção de concreto armado com bloco convencional, a diferença é de 30% no valor total da obra. Então imagine só o custo que você já está economizando já no estudo. Telhado, a mesma coisa. Um telhado colonial, ele sai muito mais caro do que um telhado de fibrocimento, um telhado de telha sanduíche. Então você precisa pesar essas informações e você só vai conseguir se você tiver um estudo de viabilidade financeira. Então, para resumir, o que é o EVF? Ele é uma ferramenta de tomada de decisão que vai te ajudar a colocar a obra dentro do valor que você tem no seu bolso. O que vai tornar a sua obra viável, né, com aquele projeto que você idealizou, que você pensou durante muito tempo. Ele é essa ferramenta que vai te ajudar nisso, tá? Que vai viabilizar o seu sonho. Não adianta você ter um bom EVF, um EVF detalhado, cronogramas já previstos, planejamento bem organizado, se você tiver uma execução ruim. Então você precisa de uma boa execução, de um bom acompanhamento técnico, de uma boa gestão de obras, né, que você vai ver que isso não é um custo. Isso é um investimento no seu sonho. Então você precisa ter um bom projeto, né, de arquitetura, projetos complementares, precisa ter um bom EVF para saber o quanto sua obra vai custar e precisa ter uma boa execução. São os 3 pilares, né, execução e fiscalização. Senão você não vai ter uma obra, né, com o rosto que o seu projeto pensou, com a viabilidade que vai caber no seu bolso. Porque imagine só, você faz a primeira etapa muito bem feita, chegou na hora da obra, começa a sair tudo dos trilhos, né, você começa a ter problemas estruturais, você começa a ter atrasos na obra, começa a ter problemas com a mão de obra. Então por isso que você precisa dos 3 pilares bem feitos. Aproveita e comenta aqui embaixo para a gente saber um pouco se você já teve alguma obra que não saiu do papel por conta do financeiro. A gente sabe que isso é um grande problema e a gente quer ouvir um pouquinho e contribuir com você. Então, para resumir o vídeo, com algumas orientações aqui para você que está pensando em construir. A gestão é muito importante para a sua obra. Nós oferecemos, existem outras empresas que oferecem e vão te ajudar nisso. Tá? A gestão é diferente de um método de empreita. A empreita chuta um valor, né, para sua obra que pode ser muito maior ou muito menor. Você pode estar pagando um valor muito acima do que a sua obra vale, ou a sua obra às vezes nem vai dar para ser realizada porque o valor não dá. E aí é o momento que o empreiteiro some da sua obra. Então tenha isso em mente, contrate uma gestão, tenha um profissional acompanhando, um profissional que vai ter uma responsabilidade técnica em cima da sua obra, que vai te fornecer uma garantia em cima dos serviços que estão sendo feitos. Então pense muito bem nisso, porque é a realização do seu sonho, né? Não é qualquer coisa. Eu vou deixar aqui agora em cima, no card do vídeo, um outro vídeo falando sobre obras, que é o mínimo para quem vai construir. É um vídeo que vai te ajudar a pensar também em todo esse processo de obras. Espero que você goste. Um grande abraço e até o próximo vídeo.